Por que Deus permite dificuldades na nossa vida? Por que Deus permite tantos problemas, tantas dificuldades? Por que será? Talvez seja a sua pergunta hoje aqui nesse lugar. Talvez você aí no seu coração esteja perguntando: por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando? Por que eu estou padecendo tanto esse dilema? Por que eu estou vivendo tantos dias aí perturbados, conturbados? Por que eu estou vivendo essa crise de ansiedade? Por que eu estou vivendo essa crise aí de depressão? Por quê? Porque eu estou passando por esses problemas, Senhor. Paulo escreve aqui já no comecinho da carta que ele escreve, a segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto. Ele está falando aqui dos seus próprios sofrimentos, e ele ilustra com os seus próprios sofrimentos por que os conflitos nos afligem, não é? Por que que nós passamos por problemas? Por que nós passamos por grandes dificuldades? E ele faz uma ilustração com a sua própria vida. Ele tenta mostrar para as pessoas por que existem os problemas, por que existem as dificuldades, dando o exemplo da sua própria vida. Ele responde por que as pessoas passam por problemas, por que as pessoas passam por dificuldades, mostrando a si mesmo, mostrando ele, mostrando a Timóteo, mostrando as suas próprias tribulações, mostrando as suas próprias lutas. E é isso que Deus quer falar ao nosso coração hoje, irmãos. Deus quer mostrar para nós por que nós vivemos problemas, por que nós enfrentamos tantas lutas. Eu acho que aqui que muitas pessoas já perguntaram para Deus: por que eu estou sofrendo tanto, Senhor? Por que eu estou passando por dificuldade? Na verdade, Deus quer nos ensinar hoje por que nós passamos por problemas, por que nós passamos por dificuldades, por que nós passamos por grandes aflições. Paulo vai nos responder isso também. O Espírito Santo, através da vida de Paulo, vai nos responder isso. A primeira razão, irmãos, é porque Deus quer que nós conheçamos as possibilidades dele através da nossa vida. Ou seja, Deus quer revelar do seu poder, da sua graça, da sua glória através dos nossos problemas. Deus quer mostrar que Ele é Senhor. Ele quer mostrar que Ele é poderoso. Ele quer mostrar, irmãos, que Ele é um suprimento mais do que suficiente. Na verdade, Ele quer manifestar da graça dEle. Ele quer manifestar do amor dEle. Se você for ver o que é graça no dicionário, você vai ver que graça é favor imerecido, e Deus quer, através dos conflitos, manifestar da sua graça, ou seja, manifestar do seu favor que nós não merecemos. Às vezes, irmãos, muitas coisas que passamos, muitas coisas que vivenciamos, não merecíamos respostas de Deus, mas Deus, através da sua infinita graça, Ele acaba nos respondendo, Ele acaba dando respostas para nós. Se você for ver no dicionário o que é graça também, você vai ver que graça é benevolência, você vai ver que graça é perdão, é indulgência, é indulto. Graça é dom sobrenatural, ou seja, é só de Deus mesmo. Olha o que é graça: é socorro espiritual concedido por Deus para conduzir as pessoas à salvação. Então, irmãos, a palavra graça, com toda certeza, ela descreve, ela mostra todo o favor de Deus. E a gente vê aqui Paulo falando sobre a graça de Deus no versículo 3. Ele fala assim: olha, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. O Deus de quem todos recebem ajuda. Essa é a natureza do nosso Deus, irmãos. Ele é fonte de bondade, Ele é fonte de misericórdia. No conflito, irmãos, na dificuldade, a gente vê a graça de Deus, a gente vê o favor de Deus, a gente vê a benevolência, a gente vê a bondade de Deus. Os conflitos existem em nossas vidas para nós enxergarmos a bondade de Deus, para nós enxergarmos as possibilidades de respostas vindos da parte de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar nisso, que no conflito, que na dificuldade Deus se manifesta, que no conflito Deus pode se revelar, que na adversidade, meus irmãos, Deus pode se revelar. E uma coisa que é certa: ninguém está livre desses conflitos, ninguém está livre de problemas, ninguém está livre de dificuldades. Nós não podemos fugir dos problemas, nós não podemos fugir desses conflitos, não tem como, é inevitável. Virão os problemas, virão as dificuldades, mas nós precisamos, irmãos, entender que Deus está no meio dos problemas, que Deus está no meio das dificuldades.
Nós não podemos jamais desistir de lutar, não podemos fugir desses conflitos que se levantam. Tem tanta gente hoje, irmãos, nos bares aí da vida, tem tanta gente hoje em lugares que Deus não está, não é? Porque a gente fala que Deus está em todos os lugares, mas não é uma verdade, não é? Ele é onipresente, mas Ele não está dentro de um bar, não está mesmo. Tem muita gente fugindo agora nos bares dos seus problemas, tem muita gente agora se embriagando aí, para quê? Para fugir dos seus conflitos. Tem muita gente agora procurando respostas, não é? Para o consolo da sua alma, num copo de cachaça, num copo de cerveja, numa reunião de amigos em bar. Tem muita gente agora fugindo dos seus conflitos, fugindo dos seus problemas, aonde? Mergulhado talvez num cigarro de maconha, mergulhado ali cheirando um papelote de cocaína, ou seja, está fugindo do seu conflito, está fugindo do seu problema. Irmãos, sexta-feira eu recebi um telefonema de uma mãe que o filho tentou suicídio. Ele pegou a faca e ele jogou a faca na própria barriga. Sabe o que aconteceu? Pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, a faca quebrou na barriga dele. Pessoas que fogem dos seus conflitos, pessoas que fogem dos seus problemas. Irmãos, nós precisamos enxergar que nos problemas Deus pode agir. Nós temos que ver as possibilidades de Deus agir, de Deus operar no milagre, não é? Nós temos que enxergar que nos problemas nós podemos encontrar soluções.